Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos começar a nossa aula de hoje. Então, hoje nós vamos começar um outro aplicativo. Então, vocês já tinham vindo de tempos estudando o Word, e alguns tinham estudado, parece, o Paint e o PowerPoint. Hoje nós vamos ver o Excel, então, que é um conteúdo um pouco mais avançado, é a criação de tabelas, só que nós vamos estar abrangendo vários tópicos, onde a gente pode construir uma tabela básica com esse aplicativo do Excel. Então, ele é diferente do Word, onde nós colocaríamos texto livre dentro do documento. No Excel, o texto é voltado para uma planilha, então ela é uma tabela ou o documento que a gente chama de planilha eletrônica. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês irem acompanhando, então. Então, aqui estou na área de trabalho. Para quem tem o Excel na área de trabalho, é só abrir ele aqui, se tivesse aqui na área de trabalho. Eu não tenho, então eu venho aqui no Iniciar e eu escrevo Excel. Como é que escreve? E-X-C-E-L, Excel. E esse é o aplicativo que ele já busca. Se tivesse na área de trabalho, era esse ícone que ia estar aparecendo aqui. Então, vou clicar e vou abrir ele. Só um instantinho para ele carregar aqui para mim. Então tá. Igualmente, lá no Word, essa tela inicial aqui, ela tem as mesmas características. Então, aqui nesse painel superior, nós temos modelos prontos, então que eu posso estar utilizando esses modelos prontos que estão aqui para criar uma tabela. Aqui embaixo, eu tenho alguns documentos recentes que eu abri com o meu Excel. E aqui do lado, o painel de opções, onde eu posso abrir um novo documento que não está nessa lista, ou um novo documento em branco. E aqui embaixo, o botão das configurações. Para eu iniciar uma planilha do zero, então eu clico aqui, ó, pasta de trabalho em branco. Clicando nesse botão, ele vai começar uma planilha nova para mim. E essa aqui é a tela geral do Excel. Como que ela funciona? Essa barra superior aqui, a barra de tarefas e de menus, depois eu te mostro, Murilo, pode ser? Mas eu gravo mesmo, é o próprio Zoom que grava, mas depois eu mostro outro aplicativo que dá de usar para gravar, tá bom? Então, essa barra aqui de tarefas, aqui em cima, é a mesma distribuição que tem lá no Word. Então, é o mesmo estilo. Só que alguns botões vai mudar. Então, alguns botões que estão aqui são diferentes dos botões que estão lá no Word. Porque como lá é um tipo de texto e aqui é outro tipo, há necessidade de ter essa alteração. Oi? É a mesma coisa no Word, só que as palavras são diferentes? Na verdade, é o mesmo estilo, é a mesma organização. Tem as abas, você alterna entre as abas, e tem botões embaixo, e esses botões vão ser diferentes. Então, aqui vai ter opções diferentes do Word. Como lá é mais focado para a parte de texto, é um texto puro, mais digitação longa, e aqui a gente vai digitar somente dentro das células, pode variar, variado, então, quais são os conteúdos de cada botão. Beleza? Então tá. Logo aqui abaixo, eu tenho, então, um botão onde está a minha célula. Então, esse botão aqui significa a célula que eu selecionei. E aqui do lado tenho uma barra
onde eu posso estar digitando o que eu quero que apareça dentro dessa célula. Porém, eu não preciso utilizar isso aqui, eu posso digitar diretamente aqui nessa parte de baixo na tabela. Como que é composta essa minha parte aqui de baixo, que é essa parte principal? Então, ela é composta do mesmo modo das tabelas que a gente viu anteriormente, só que aqui é bem mais avançado, é bem mais prático. Eu tenho a organização de linhas, que são ordenadas por número. Então, começa aqui do número 1 e vai seguindo várias linhas que vão chegar até um determinado número. Só que o número é bem grande, é 3 milhões, 320 milhões. É um número bem alto de linhas que pode caber aqui. E o número e as colunas, que as colunas já são organizadas na questão alfabética. Então, elas vão ser letras, as colunas. Começam do A, vão até o Z, e depois que termina, eles começam a B, a C, a D, e assim por diante vai seguindo essa ordem alfabética. Essa questão, tanto das colunas, nós não vamos talvez fazer uma planilha que vai ocupar uma quantidade tão grande de colunas quanto uma quantidade de linhas. Geralmente, quando eu quero fazer armazenamento de dados ou de informações no Excel, por exemplo, eu quero fazer uma lista com vários nomes. Então, eu vou ter, por exemplo, no cabeçalho, o nome da pessoa, a idade dela e o telefone. Então, a minha tabela vai ter 3 colunas de largura. E vai ter várias linhas, e as linhas vão ser a quantidade de pessoas que eu inseri. Então, ali o porquê de os números estarem nas linhas, como ela tende a ser aonde a gente coloca mais informação. A gente coloca quase sempre mais linhas do que colunas. Claro, algumas tabelas vão ter colunas maiores, vão ter maior uso, mas a maioria sempre vai ter uma quantidade maior de linhas. E cada junção entre uma coluna e uma linha vai formar o que a gente chama de célula. Cada quadradinho desses aqui é uma célula. Então, conforme eu vou passando, eu vou alterando a célula onde eu vou digitar informação. E o nome dessa célula, ela é composta por uma letra e um número. Então, é a letra do cabeçalho das colunas e o número do cabeçalho das linhas. Então, por exemplo, eu estou aqui na célula D9. Então, sempre primeiro a letra e depois o número. Se eu alterar aqui, estou na G3. Aqui, B5. Vou colocar aqui embaixo, estou na célula Q, Q, 29. Então, conforme eu vou alterando, eu posso estar digitando o texto dentro dessa célula aqui. Eu vou aumentar aqui o zoom para vocês verem um pouco. O zoom eu altero aqui nessa parte de baixo, do mesmo jeito que tem lá no Word. Clico aqui e ele aumenta um pouco o zoom e aproxima para mim. O tamanho dessas linhas e dessas colunas também pode ser variado, pessoal. Se eu passar entre uma letra e outra, bem na divisão entre duas colunas, eu posso estar clicando e aumentando a largura da coluna, no caso aqui, ou se eu passar entre um número e outro, eu posso estar aumentando a altura da linha. Pode ver que ela ficou uma linha bem grande e aqui uma coluna bem grande. Então, sempre que eu precisar aumentar o tamanho de uma coluna, eu posso fazer isso. O Excel tem um jeito de aumento automático. Por exemplo, eu vou digitar aqui na célula B2 o meu nome, Roger Damin. Pode ver que ele passou o tamanho da célula, passou para a coluna C. Então, se eu vim aqui do lado da B, sempre do lado direito e dar 2 cliques, pode ver que ela vai automaticamente ajustar o tamanho para que caiba todas as informações dentro da coluna. Então, ela ficou larga automaticamente. Sempre é o seguinte, quando eu quero ajustar um tamanho, é sempre do lado direito ou para baixo, tá bom?
Sempre que eu precisar colocar uma informação, vou puxar ela a partir do lado direito ou para baixo. Porque aqui, entre o A e essa caixinha, eu não tenho nenhuma, nada que possa colocar a cruzinha, não aparece. Eu vou apagar isso aqui só uma vez. Quem que está pintando aí? Parte de sacanagem. Então tá. Outra coisa, a digitação, viu pessoal? Pode parar aí de escrever na tela. A digitação numa célula, basta eu clicar sobre ela que eu posso estar então digitando o conteúdo que eu quiser. Então vamos digitar o nome de vocês ali. Então, Amanda Laís. Dei um Enter, já posso pular a linha. Ó, Bruno José, Enter. Ele já vai gerar, ele já vai pular a linha para mim. Gabriel Cardoso. Ó, já o nome do Gabriel Cardoso já é maior. Então, venho aqui, dou 2 cliques e posso aumentar. Então, Gabriel Luciano. Aí tem a Gabriele. Guilherme Henrique. Então, ó, precisamos aumentar novamente. Agora, quando a gente está digitando, eu vou digitar até aqui o Guilherme. Quem faltou? Acho que só o Murilo que está na aula, então vou colocar o Murilo aqui. Murilo Fritz. Então, quando eu estou fazendo uma listagem e estou digitando, o Excel ele tem uma vantagem de auto-preencher para nós com conteúdo. Quando eu estou digitando nomes, talvez ele não seja tão útil para a questão dos nomes. Mas, quando eu estou digitando, por exemplo, o seguinte, aqui eu tenho o nome e aqui eu tenho a cidade onde a pessoa mora. Todo mundo mora em Realeza? Se tem alguém que não mora em Realeza. Então, por exemplo, aqui, eu moro em Santa Isabel do Oeste. Amanda, em Realeza. Agora, eu venho aqui no Bruno e vou colocar Realeza também. Ao digitar a letra E, pode ver que ele já busca para nós a palavra Realeza. Então, como eu já digitei ela para cima, ela vai fazer essa pesquisa para nós. Então, eu não preciso digitar o nome inteiro. Então, somente dou um Enter que ele já altera a informação. Ó. Realeza novamente. Digitei o R e Enter. Se eu digitar aqui, ó, vamos colocar outra cidade. Santa Isabel. Ó, ele vai buscar para nós. Se eu tiver outra pessoa aqui, ó, em outra cidade, por exemplo, ó, Santo Antônio do Sudoeste. E de agora, eu vou digitar novamente Santo Antônio. Se eu digitar Santi, ele não preencheu nada. Por quê? Porque Santa Isabel e Santo Antônio, eles usam o mesmo início de palavra. Mas ao digitar a letra A, ele busca Santa Isabel, e ao digitar a letra O, ele busca Santo Antônio. Então, ele faz o preenchimento para mim, a partir do momento que ele encontra uma palavra que tem todos aqueles caracteres. Então, fica fácil da gente preencher uma tabela onde os dados vão ser bastante repetidos. Então, talvez com uma letra que a gente digita, nós já vamos ter a informação na nossa tela. Oi? É auto-preenchimento, isso se chama. Outra coisa, a gente chama, na verdade no Excel não tem uma divisão, mas a gente pode dar nomes para as partes da nossa tabela. Mas isso é mais na parte da tabela e não no Excel. No Excel não tem diferença nenhuma, mas eu tenho os dados, que são as informações que vão estar na nossa tabela. Eu tenho o título, que no caso o título, que é
o que vai ser dentro de abaixo. Então, aqui o meu título é nome. Então, logo abaixo eu vou digitar todos os nomes. Aqui é cidade, então aqui somente são cidades. E eu tenho também o cabeçalho, que é um título, tipo um título geral da minha tabela que eu posso colocar. Vamos dizer que eu viesse aqui e queria colocar, tipo, cadastro de alunos em cima dessas duas palavras. Porém, eu já digitei aqui, ó, na parte mais superior da minha tabela, já digitei cadastro de alunos. Então, eu quero colocar acima. Eu venho aqui na minha célula 1, quando aparece essa flechinha aqui, ó, pretinha, eu clico com o botão direito e vou clicar em inserir. Isso vai fazer com que insira uma nova linha na parte superior da tabela. Então, cliquei em inserir e ele colocou essa nova linha para cima. Isso também vale para as colunas. Ó. Se eu vir aqui na coluna A e clicar em inserir, ele vai colocar mais uma coluna para o lado esquerdo. Então, as colunas, quando eu inserir, sempre vão ser para o lado esquerdo, e as linhas, sempre que eu for inserir, ela vai inserir automaticamente para cima. Isso não muda, sempre uma para cima e outra para baixo. Se eu quero excluir, então eu vou excluir essas duas colunas aqui. Então, eu posso selecionar as duas, botão direito e excluir. Conforme a gente vai passando aqui, ó, nós temos dois tipos de colunas que podem, dois tipos de cruzinhas que podem aparecer na nossa tabela. Podem ver que essa aqui está uma cruzinha branca, com somente as bordas pretas. Isso aqui significa seleção. Então, se eu clicar com o mouse numa célula e manter ele pressionado e arrastar, eu posso estar fazendo uma seleção. Então, eu estou selecionando uma parte da tabela com isso. Quando eu clico numa célula e ela aparece essa cruzinha aqui, ó, essa com flechinhas, é a célula de mover. Daí ela vai recortar tudo que está dentro dessa célula e colocar no lugar que eu soltar. Então, pode ver que se eu puxar aqui, ó, ela modificou para cá. Então, posso voltar ela aqui. Essa cruzinha, então, é somente para eu mover uma célula que está em algum lugar, mover para outro. Oi. Precisa clicar duas vezes para aparecer? Para digitar? Não, para cruz de flecha. Não, é somente clicar, ela só vai aparecer na célula que está selecionada. Ó. Nas outras, ela não aparece. Mas na que está selecionada, ela aparece. Então, eu tenho que clicar e selecionar, e daí eu posso arrastar. Então, agora eu quero colocar um cabeçalho aqui em cima. Outra coisa interessante do tamanho, antes de colocar o cabeçalho, é que eu posso deixar colunas com o tamanho bem certinho, todas elas iguais. Como é que eu posso fazer isso? Se eu venho aqui na coluna e clico com a flechinha, eu posso vir aqui e selecionar do lado. Nesse momento, se eu aumentar o tamanho de uma dessas colunas, a outra vai aumentar também. Ó. Aumentei, as duas ficaram iguais. Se eu diminuir, as duas diminuem e ficam do mesmo tamanho. Vamos dizer que eu quero, então, manter esse tamanho de coluna aqui. Ó. Eles têm que ficar dessa largura, porque isso pode ter em várias coisas que vocês vão fazer. Às vezes vocês vão imprimir uma tabela ou carregar essa tabela no Word e talvez ela fique mais larga que a folha. Então, talvez vocês tenham que fazer isso daqui. Então, vocês podem, em vez de aumentar a largura da coluna, aumentar a linha, que daí ela vai puxar para baixo. Só que para puxar para baixo, vocês têm que fazer o seguinte, clicar na linha que vocês querem, que ficou muito grande, e vão utilizar esse botão aqui, ó, quebrar texto automaticamente. Então, ao clicar sobre ele, o texto pula para baixo. Então, ele automaticamente aumentou o tamanho da minha coluna, da minha linha. Se eu apagar, por exemplo, aqui, ó, vou apagar a palavra oeste, ó, ele voltou ao tamanho normal. Se eu vir aqui e digitar novamente, ele aumentou novamente o tamanho para baixo. Então, ele faz o aumento automático da linha se o texto for muito largo, se não couber. Nessa nossa tabela, nós temos espaço, mas vamos deixar assim.
Outra coisa que nós podemos estar fazendo, então, é juntando juntando células, que a gente chama de mescla. Isso a gente já fez lá nas tabelas do Word, que a gente viu na aula passada. Aqui também tem. Se eu clicar sobre uma célula e segurar ela, eu selecionei duas, e eu tenho esse botão aqui, ó, mesclar e centralizar. Ao clicar sobre ele, agora essa célula aqui, ó, é somente uma. E agora eu posso digitar uma informação aqui. Alguma dúvida, Bruno? E coloco o texto centralizado. Vou aumentar aqui, tranquilo. Se eu quiser desfazer a mescla, basta eu clicar aqui e vir aqui, ó, desfazer a mesclagem das células, que ela vai quebrar em duas células novamente. Vem aqui, vou mesclar e ela vai colocar no centro. Tranquilo, pessoal? Tudo certo por enquanto? Então tá. Outra coisa meio geral que a gente pode estar vendo é a questão da formatação. A formatação aqui da fonte não muda nada para a questão do Word. É o mesmo jeito, o mesmo tamanho de fonte, as mesmas fontes, o mesmo negrito, a mesma cor, cor do texto que eu posso mudar. As cores de preenchimento nós vamos ver depois, como é que faz na próxima aula. Hoje nós temos algumas outras coisas. Na próxima a gente faz as tabelas já personalizadas com cores. Só que existem duas diferenças básicas no texto que está dentro de uma célula. Pode ver que aqui, como eu criei uma célula grande, o texto ficou na parte de baixo. Ficou centralizado, mas na parte de baixo da célula. E eu tenho esse conjunto de botões aqui. Ó. Esse conjunto de botões pode fazer o ajuste do texto dentro da célula, tanto na esquerda, no meio e na direita, quanto em cima, no meio e embaixo. Então, aqui na parte de baixo ele muda o alinhamento, né, na horizontal, e aqui nesse de cima ele muda o alinhamento na vertical. Então, selecionando os dois no meio, o texto vai ficar centralizado. Aqui também eu posso selecionar esse aqui e fazer assim, para o texto ficar bem no meio da linha. Então, assim eu coloco o texto centralizado no meio da célula. E eu também, além da posição do texto, eu tenho a orientação dele. O que é orientação? É a forma de como ele está inserido. Existem tabelas que a gente precisa colocar o texto do lado dela. Então, um texto lateral. Como que eu posso fazer isso? Vamos colocar aqui do lado dessa tabela, na parte esquerda, uma frase. Vamos colocar o nome da escola. Então, venho aqui, inserir, porque não tem a tabela, não tem nada de conteúdo aqui. Eu vou selecionar toda essa tabela aqui, todas essas células. Vou vir aqui em mescla e vou digitar jumper, espaço, hífen, profissões e idiomas. Enter. Então, o texto ficou cortado, só aparece uma palavra, mas eu posso vir nesse botãozinho aqui, ó, orientação. Ao clicar sobre ele, ele vai me dar. Então, eu tenho o texto inclinado, que ele vai ser o texto, vamos dizer, em diagonal, tanto para um lado quanto para o outro. Eu tenho o texto vertical, que o texto vai começar de cima para baixo, criando uma linha, uma letra em cada linha. Então, ele vai, ainda assim, ele fica grande. E eu tenho o texto girado, ele vai virar o texto para mim. Então, é como se fosse a linha assim, ele só virasse a linha para cima ou para baixo. Ele tem as duas opções. Se eu girar para cima, pode ver que ele fica do lado, apontando para o meio da tabela. Se eu usar a outra opção, ele vai apontar para fora da tabela. Então, quase sempre a gente usa para cima, para ele apontar para a parte de dentro.
E aqui, então, eu posso aumentar um pouco essa fonte e colocar ela bem no meio. Então, aqui eu tenho essa personalização da minha tabela. Tudo certo por enquanto, pessoal? Alguma dúvida? Oi. É bastante conteúdo até agora ou quer ir um pouquinho mais? Não, eu tenho mais um negócio que eu ia mostrar, mas se vocês acham que é bastante, é um negócio bem rapidinho. Murilo, Gabriele, Amanda, dá de passar mais um negocinho? Bem simplesinho? Não, aqui teve uns que falaram que era bastante coisa. Então tá. Então vou passar mais uma coisinha aqui que eu tinha programado para mostrar. Então, essa parte aqui, ó, da formatação das bordas e das cores, eu vou mostrar na outra aula, que existe esse pincel de formatação que faz bastante coisa para nós e que pode nos ajudar para fazer uma tabela mais bonita. Então, e essa parte aqui da formatação, então, já vem do Word, então todos vocês já sabem de cor. Aqui nós temos, então, essa parte que vai ser a orientação, a posição do texto, o alinhamento dele. Esse aqui é o recuo, no caso, é a mesma coisa lá do Word, que ele só vai dar um espaço, em vez de ser o espaço centralizado, eu posso colocar o espaço antes da minha célula manualmente. O botão da quebra de texto, que vai ser para quando a coluna, o texto é maior que a coluna, e a da mescla. E a outra coisa que eu vou mostrar é esse formato aqui, ó, número. O que é esse número? Então, isso aqui é o formato do texto que a minha célula vai ter. Então, para que eu uso isso? Ele faz uma formatação automática para nós. Por exemplo, vamos colocar aqui, então, vamos colocar aqui salário. Vocês estão trabalhando e vocês têm o salário. Aqui, beleza. O problema é se eu ponho o salário muito alto para um e muito baixo para outro. Vocês vão reclamar. E aqui dentro, eu vou colocar, então, os salários de vocês. Então, aqui, 50 mil. Então, não, vamos pôr tudo igual. Vamos pôr aqui 7.500, 7.500. Não, para as meninas vamos pôr mais. Os tetos ganham menos. Então, vamos dizer que aqui eu tenho essa coluna salário. E eu coloquei esse número aqui de valores. Então, isso aqui é número. Só vou centralizar ele aqui. Só que moeda, para nós, é o formato de dinheiro. Como é dinheiro, eu teria que colocar RS, o número, vírgula 00. Só que eu não preciso colocar isso na minha célula aqui. Basta eu vir aqui, ó, nesse botão e selecionar o tipo moeda. Ao selecionar o tipo moeda, automaticamente o Excel faz isso para nós. Ó. Então, ele colocou já o RS 7.500. Se eu colocasse aqui um valor diferente, vamos colocar aqui, ó, 6.550, eu só digito o número, eu não preciso colocar o valor. E dou Enter, pode ver que ele automaticamente ele personaliza para nós. E qualquer outro valor que está aqui. Então, vamos colocar aqui, 4.125,63. Então, ao dar o Enter, ele já personaliza no formato de dinheiro, sem precisar eu digitar. E aqui tem vários outros padrões que a gente pode colocar, né, que é a data completa, então eu digito somente a data, por exemplo, e ele já puxa segunda-feira e coloca em extenso. Então, vamos colocar aqui a data de hoje, 06/08/2020. Oi? Vai ficar para mandar palavras no chat também? Tem que clicar no chat para mandar.
Mas ele vai abrir. Daí você vem aqui, ó, na data e seleciona, ó, data completa. E ele vai, então, jogar o texto todo da data para mim. Mas aqui, simplesmente, eu não coloquei quinta-feira, eu só coloquei dia 6/08/2020. Se eu colocasse outra data, 1/1/2021. Sexta-feira, 1/1/2021. Então, ele faz essa conversão automática de acordo com o formato que está aqui. Tranquilo, pessoal? Então, entendido essa parte? Vamos praticar um pouquinho? Neto, ficou com mais baixo aí. Então, deixa eu só pegar a atividade aqui para mostrar para vocês. Uma tabelinha bem pequenininha. Então, essa atividade ali, ó, tem a tabela no Excel, então, que é o cadastro de funcionários, fábrica de móveis. Ali do lado eu tenho um título lateral, e dali no meio eu tenho essas informações que vocês vão colocar. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 colunas para vocês estarem fazendo nessa tabela. Eu vou mandar essa imagem também no grupo de vocês para vocês pegarem ela maior. Se quiserem usar os mesmos números dali, podem usar os mesmos valores, mas se vocês quiserem criar da própria cabeça de vocês as informações, criem do jeito que vocês acharem melhor. Pode colocar... Não, ali os cadastros, ali tem vários nomes, várias datas, números diferentes, são números criados. Se você quiser alterar esses números do jeito que você quiser, se quiser colocar nomes dos seus amigos, de personagens de um filme, fazer um cadastro diferente, só tem que seguir aquele modelo e ter aquelas o mesmo cabeçalho, entende? O cabeçalho tem que ser o mesmo. E daí a parte de baixo dos dados, daí você pode alterar. A questão, isso do Excel, é sempre vocês seguirem o cabeçalho, que é o modelo. O que tem abaixo, estando tudo formatado, vocês podem alterar à vontade. Tranquilo? Tem 1 minuto aqui da aula, eu vou fechar e já volto aqui para passar o link para vocês e continuar, dar auxílio ali pro Murilo e passar mais uma informaçãozinha, tranquilo? Só vou mostrar mais uma coisinha aqui, pessoal, que ficou para trás ali. Então, aqui no Excel, lá na atividade que eu vou passar para vocês, a gente tem as linhas. Então, eu falei que não ia mostrar as linhas de borda, mas vou mostrar somente como a gente aplica todas as linhas, tá bom? Então, como que eu faço? Eu seleciono toda a parte da tabela, clico numa célula do canto e vou arrastando até selecionar tudo. Daí vou vir aqui e vou selecionar a opção, ó, todas as bordas. Ao selecionar todas as bordas, ele vai criar tudo as bordas para mim. Então, todas elas vão ficar dentro das linhas. Se eu venho aqui em arquivo, impressão para visualizar, pode ver que ele vai aparecer, então, aqui as bordas que eu apliquei. Aquela parte desses traços em cinza, que estão aqui na tabela, eles não são impressos. Ó. Se eu apagar as bordas e vir aqui em impressão, ele não sai impresso nada, tranquilo? E o jeito de salvar o documento é o mesmo do Word. Arquivo, salvar, vou determinar aonde que eu quero salvar, em que parte do computador eu quero salvar, ver aqui em procurar, seleciono o destino e salvo o documento, do mesmo jeito que eu salvo lá no Word. Beleza? Deixa eu pegar o link aqui da atividade e mandar lá no grupo de vocês. Então, ali, e eu vou passar a imagem também, que é para vocês
Eu não vou mandar a imagem no celular, para daí ficar maior. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui. Aí. Daí vocês têm a atividade para fazer. Lembrando que os dados vocês podem mudar, e somente o cabeçalho é o mesmo, tá bom? O cabeçalho é o mesmo, e as informações abaixo, caso vocês queiram mudar, vocês podem estar mudando. Claro, não vão colocar 2, 3 linhas, vão colocar, lá tem 22 linhas, então tenta colocar no mínimo umas 15 linhas lá de informações, tá bom? Eu mandei o link ali no chat também para quem não está com o celular, quem não está com o WhatsApp, pode pegar daquele link ali que vai abrir a atividade. Já deu uma conta que com o filme que eu sei. Putz, como assim? Meu Deus! Quanta linha? Mandei a imagem ali também, para quem quiser pode baixar no computador para fazer. Tranquilo, pessoal? Podem começar a fazer a atividade e qualquer coisa pode me perguntar que eu auxilio vocês. Joia? Então, eu tenho que usar